Há um mês atrás nós tivemos uma notícia impactante a respeito de uma cadelinha chamada Pandora, que foi aquela cadelinha que fugiu após ser desembarcada num voo em Guarulhos. A partir daí já vinha sendo conversado mudanças nessa legislação de embarque de animais em aviões. Eu estou aqui do lado hoje da deputada federal Rosana Vale, que é uma deputada que a gente costuma conversar que ela não se expõe na causa animal, mas faz muito por ela. E uma das coisas muito legais que estão sendo realizadas agora é um projeto de lei número 148, que regulamenta esse embarque dos animais, né, Rosana, deputada? Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse PL. Então, eu protocolei esse PL, eu já tinha participado de diversas audiências públicas que tratava dessa questão, né, porque não foi só o caso da Pandora, outros cachorros e animais de estimação acabaram, até morreram, né, no transporte com bagagem nas aeronaves, e aquilo sempre me incomodou. Eu aprendi muito sobre o bem-estar animal com você e eu estou nessa causa para ajudar, né, para poder ouvir os especialistas e as pessoas que passam pelo problema e podem me aconselhar. E no caso desse PL foi isso, né? O deputado estadual Caio França, ele protocolou na Assembleia Legislativa um projeto de lei semelhante e me pediu apoio para que eu analisasse o projeto que foi protocolado em São Paulo e pudesse fazer um outro PL em nível nacional para regulamentar o transporte de animais pelas companhias aéreas. Nós ouvimos, né, analisamos o projeto e criamos o nosso PL, porque percebemos também que não existe uma regulamentação unificada. Não, cada companhia aérea, gente, tem uma sua legislação. Exatamente. Então nós estabelecemos o peso máximo, né, de 15 quilos, no PL estadual é 10 quilos. Eu gostaria que fosse sem limite de peso, porque o animal, como você falou, o animal não é carga para ir no compartimento de bagagem. E nesse PL há todo um critério, até o quanto que a companhia pode cobrar, o máximo que ela pode cobrar, que ele vá do lado do seu tutor, que a carteirinha de vacinação, tudo isso segue, né, o protocolo, mas para que as companhias entendam que não é o que cada companhia quer fazer que pode, tem que ter uma regulamentação. Então eu espero que esse PL ele seja debatido nas comissões da Câmara, tenham mais contribuições e que a gente consiga regulamentar essa lei para que situações como a Pandora e outros animais que morreram, se perderam, onde os donos transportaram e tiveram que levar no compartimento de bagagem, que isso não aconteça mais. Né? Até mesmo com você, há pouco tempo, você Sim. viajou de carro. Sim, porque exato. você não teve coragem de embarcar Exato. a Lola, né? Então, eu passei 15 dias na Bahia e eu não ia deixar minha cachorra, né? Ela foi adotada, já sofreu bastante, agora ela tem que ter um lar e acolhida e companhia e tem que estar com a gente sempre. Então eu não tive coragem, né? Ela tem 12 quilos, aí eu fui de carro, fui parando, né? Não fui direto, fui parando no Rio de Janeiro, depois no Espírito Santo, mas eu fui e ela tem 12 quilos. Então, quando a gente observou o PL estadual, eu falei, mas aí os vira-latas não vão fazer parte, né? Porque a maioria dos vira-latas tem entre, né, médios, né, tem até os 15 quilos. Sim. Então eu espero que até na relatoria desse projeto, espero que a gente ganhe mais espaço ainda. Né? A gente tem até no transporte público, tem que caber numa caixinha de transporte, está privilegiando os animais com raça, que são os animais de pequeno porte, aqueles animais de raça de pequeno porte. Porque a maioria dos animais são sem raça definida. Esses animais não podem embarcar no ônibus. Ai, olha, isso também tem que ser modificado, né? Porque só pode animal que tenha... São algumas falhas que a gente verifica na lei e é na rotina. Por exemplo, no transporte coletivo, a pessoa tem que apresentar a carteira de vacinação antirrábica. Mas se o animal está doente, ele não pode tomar vacina. E se ela está levando esse animal para tratamento, como é que ela vai fazer?
Então, são algumas incoerências que existem na lei que a gente também pensa muito em pedir para algum vereador modificar. No caso do embarque aéreo, aconteceram muitos acidentes, né, deputada? Foram Manaus, Brasília, São Paulo, Rio, mortes por asfixia, que não tem coisa pior, né, de você morrer por asfixia. A gente tem certeza que esse projeto de lei vem muito a acrescentar. Eu acho que a Pandora sofreu demais, mas a Pandora eu acho que veio com essa missão, foi um marco, né, para que chamasse a atenção do país inteiro para essa questão que há anos vem se arrastando. E eu queria saber da senhora como é que isso está sendo recebido lá no Congresso? Qual é o apoio que você está tendo? Então, há alguns deputados que militam já na causa animal, inclusive como nós fomos verificar, tem projetos semelhantes, né? Mas esse eu considerei mais completo, por isso protocolei. E agora é um caminho. O caminho é passar primeiro pela comissão, são 2 ou 3 comissões que o projeto vai passar. Todos os PLs passam por isso? Todos os PLs passam por isso. E nas comissões há um relator desse projeto que analisa, e aí podem surgir as contribuições. Leva um tempo, mas se a gente não toma atitude, nunca muda, né? Nunca muda. O que a gente não pode admitir é que cada companhia faça a sua regra. Sim, é muito difícil. Porque você sabe que você vai fazer uma viagem e muitas vezes a gente conversou com uma doutora especialista também nessas causas. Cada companhia vai de um jeito, quando você vai fazer uma viagem, muitas vezes é para mudança, né? Você vai mudar de país, você vai mudar de estado, como é que você vai fazer? No meu caso é para passeio, né? Mas a maioria das vezes acontece porque a pessoa não quer, ela vai mudar, ela mudou de emprego, ela mudou de país e ela precisa levar. E aí cada companhia faz do seu jeito, às vezes tem companhia até que não aceita mais, né? Tá dando muito problema, não vamos mais transportar. Exatamente, simplesmente assim, esse tipo de bagagem eu não embarco mais, né? Mais ou menos assim. E cada vez mais a gente sabe que o animal, ele já faz parte do seio familiar. Até a expressão saúde pública agora é saúde única, porque já se vê as questões de zoonose muito próximas às questões dos humanos, né? Agora a saúde é uma só. Quando a gente fala da nossa saúde, a gente tem que pensar na saúde do animal também, porque ele convive com a gente. E é muito importante esse olhar das companhias aéreas, né, deputada? Porque senão não dá. Eu acho que agora depois que tiver tudo aprovado, eu acho que aí parte da população escolher qual companhia aérea eu vou viajar. Não, essa companhia aérea não aceitou, não vai fazer, então eu não viajo mais nessa companhia, viajo nessa. Exatamente. Eu acho que aí parte da população fazer essa seleção. E aí tem que ter uma conscientização. Eu recebi algumas mensagens falando, mas quem tem alergia? Mas e se um animal me morder? A gente convive com situações, né, dentro de uma aeronave que a pessoa nem sempre está aciada que está lá viajando com a gente. Não, é como disse, antigamente, não quero cachorro dentro do ônibus. Você tem certeza que a pessoa que está do seu lado não está tuberculosa, por exemplo? Ela apresentou atestado? Né? Então, não existe. E as pessoas que cometem essas irregularidades, elas têm que ser punidas. Agora, a grande maioria, né, que transporta o animal de forma correta, que não tem nada a ver com isso, não pode ser penalizada, né? A minoria que comete as irregularidades não pode ser penalizada, a maioria não pode. Então, a gente tem que batalhar bastante para que essas discussões sejam cada vez mais no meio da sociedade, para que a gente conquiste e corrija as injustiças. Nesse caso, é uma injustiça com os nossos animais. O que nos deixou muito felizes foi que esse projeto de lei contempla animais até 15 quilos. Não dá para chegar, gente, e falar assim, até 30, porque as coisas têm que ir sendo galgadas, né, passo a passo. Então, até 15 quilos, para nós, é uma conquista muito grande, porque hoje a companhia aérea mais maleável, ela permite animal até 10 quilos, contando com o peso da caixa. Então, e vai lá. Ainda mais, né? Porque a caixa deve pesar 1, 2 quilos. Né? Então, assim,
Isso é um feito muito grande, eu quero agradecer de coração aqui, a Causa Animal agradece, porque a gente tem certeza que agora depende da pressão da população, assim que isso começar a entrar nas votações, você, por favor, nos avise para a gente manter a população informada, para todo mundo mandar e-mail, mandar zap para os deputados, para que pressionar para que isso saia o mais rapidamente possível, porque chega de animais morrendo com hipertermia, animais confinados 10, 20 horas em caixas de transporte. É inadmissível que ainda exista isso. Não é só Brasil, viu, gente? Pelo mundo afora, infelizmente, ainda existe. A gente tem que acabar com isso. Vamos cuidar do nosso quintal aqui, Brasil. E, deputada, mais uma vez, muito obrigada por tudo que você tem feito pela causa, toda a força que você tem dado. A deputada ajudou muito a cidade de São Vicente com emendas parlamentares, a ONG Viva Bicho com emenda parlamentar, que estão sendo dirigidas para a castração, controle populacional de animais. E isso a gente só consegue com pessoas, com políticos da importância da deputada. Muito obrigada publicamente, eu quero deixar aqui meu agradecimento. Eu que agradeço, Leila, agradeço por toda a contribuição que você traz também para o nosso mandato, conhecedora dessa causa, né, que faz parte da sua vida, você defende como uma missão e a gente só tem a aprender com você também. Muito obrigada, obrigada. Voltamos agora com o segundo bloco do Amigo Animal e agora eu quero contar para vocês uma história que nas redes sociais já se espalhou e muitas pessoas perguntam a continuidade e o final dessa história, que é a história do Enzo. Nós já fizemos um programa sobre o Enzo, que é um cachorrinho da raça Shih Tzu, que foi retirado de uma pessoa, ele tinha um tutor, que com certeza se encantou em ter um animal de raça, mas não tinha condição para tratar dele. Então, vocês vão ver aí as condições em que ele foi resgatado pela ONG Viva Bicho e que precisou enuclear, tirar um olhinho e, infelizmente, o segundo também, porque ele sentia muita dor e já não enxergava mais desse olho. Então, tudo por conta dos pelos que caíam, de infecções oculares, que nessa raça é muito comum, sem contar a quantidade de emaranhado de nós que ele estava, que já prendiam a articulação das perninhas dele, né? Mas vamos ver um pouquinho. E esse é o Enzo. Vocês vão ver pelas fotos a história, a forma como o Enzo chegou para a gente. O Enzo tinha um tutor, que nós não vamos aqui julgá-lo, né? Podemos fazer esse julgamento internamente, mas a questão não é o tutor, a questão é o Enzo. O Enzo ou ganhou, ou comprou, também não quisemos saber da história. Ele chegou para a gente nessas condições em que vocês estão vendo aí no vídeo, né? E cheio de larvas no olho. Tantas, né, doutora? O Enzo, ele tinha cortes profundos na face, com a presença de larvas provenientes de moscas, né, o que a gente chama de miíase, e muito debilitado, magro como ainda está, cheio de nós, muito sujo, era um animal com as patas feridas, realmente ele estava num estado, assim... Ele até tomou pontinho, né? Ainda está, está cicatrizando, é da frente, não, é de trás. É de trás. Ele estava num estado muito complicado. Foi feita a higienização, foi feita a limpeza das feridas, infelizmente a gente tentou salvar o olho e o esquerdo não deu certo, o direito a gente está tentando, mas a gente acha que não vai dar muito certo e a gente realmente também vai ter que enuclear ele. Mas eu acho que o Enzo é um grande exemplo daquele animal que foi adquirido, a gente não sabe qual a origem, mas é um animal de raça, então geralmente eles são comprados, né? Porque são bonitos, eles são lindos, são fofos, são umas bolinhas de pelo muito agradáveis e fofinhas de conviver, mas quem compra geralmente pela beleza, como você disse, não sabe a procedência e também geralmente não conhece as necessidades e características da raça. Mas agora vem o lado bom da história, e o lado bom da história tem nome, é Valdir e Adriana. Eu estou aqui do lado do Valdir, que é o pai do Enzo, que é o novo pai do Enzo, o pai de verdade do Enzo, e que nas centenas
de pessoas que procuraram a adoção do Enzo. A gente agradece de coração essas pessoas maravilhosas que se prontificaram em adotar um animal deficiente. Mas o cuidado com o Enzo teria que ser muito, muito, muito grande. A gente queria pessoas que tivessem disponibilidade, maior disponibilidade para ele, condições para cuidar dele e que estivesse por perto da gente, porque a qualquer momento o Enzo poderia precisar de um atendimento veterinário. E aí apareceu o Valdir e a Adriana, né, Valdir, que é mais apaixonado no Enzo impossível, que foi lá visitar o Enzo e a gente quase teve que bater nele para ele não roubar o Enzo da gente. Né? Fala, como é que foi, Valdir? Você insistiu bastante até para trazer o Enzo, e a gente falava, não, o veterinário ainda não deu alta, porque o Enzo ainda está com pontos nos 2 olhos. Ele tinha bichos por trás dos olhos, gente, então gerou uma infecção muito grande. Hoje ele não tem mais, está com os olhinhos costurados e hoje ele se adapta, o primeiro sentido dos cães é o faro e não a visão. Então eu queria que você falasse um pouquinho, Valdir, um pouquinho de como foi buscar o Enzo. Começou eu peguei ele na quinta-feira, dia 17, né? 2 noites antes, na terça-feira, minha esposa mostrou a foto dele, como ele estava, né? Aí ela falou, pô, a gente podia pegar. Eu falei, pensa bem que já teve um cachorrinho cego também, vai dar trabalho, a gente precisa estar disponível e estar atento a ele. Quem fala, pensa bem, olha só quem fala, pensa bem. Aí ela falou assim, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Eu não vou deixar esse bicho sofrer. Aí ela falou a palavra-chave, sofrer. Aí eu falei para ela, esse bicho nunca mais vai sofrer, vou buscar ele amanhã. Aí isso na quarta-feira, aí na terça eu liguei e fui lá. E já queria trazer ele no mesmo dia. Aí me conformei porque a médica não tinha liberado. No sábado foi pior. Porque no sábado eu não estava lá. Então, minha esposa, aí a família foi toda. Tá. Aí foi meu filho, a namorada e a minha esposa. Aí ela chorou para a médica. Eu quero levar ele. Ela, não posso liberar, não posso. Não é que eu não queira, eu não posso. Claro. Aí a gente não se conformou. Voltamos à tarde, de novo na visita à tarde. Aí ela de novo deu uma outra pressão na doutora Thalita. Ela, não posso liberar. E não liberou. Mas eu fui lá, desde quinta-feira, eu tenho ido todas as visitas, né? Eu não deixei de ir nenhuma. E no domingo eu fui também. Aí agora ele já está em casa, a gente já recebeu foto dele onde? No travesseiro do Valdir. Na cama. Né? E assim, gente, é uma coisa impressionante. O Enzo, ele tinha um pouco de reação com a figura masculina. Tanto que quando o Valdir chegou para conhecer, ele na hora abaixou e falou, meu Deus, você nunca mais vai sofrer. E na hora, foram segundos que eu pensei assim, meu Deus, ele vai avançar. Ele se abraçou no Valdir como se o conhecesse há anos. É uma coisa, é uma sincronicidade muito linda quando a gente percebe que o animal achou o seu lar definitivo, sabe? E aí ficou. Ele veio, está aqui na casa do Valdir, e como é que foi a adaptação? Tá sendo, né? Ele chegou ontem à tarde, às 15 horas eu peguei ele, aí nós saí de lá, meu filho, não pai, vem me buscar na escola, eu quero ver o Enzo. Aí veio com o Enzo no colo até aqui. Aí chegou aqui, a primeira coisa que ele fez, pôs o Enzo na cama dele. E o Enzo ficou deitadão lá, como posso ver nas fotos lá, no meio das pernas do meu filho, ficou lá, porque o filho queria descansar, que ele ia para a faculdade, né? Ele sai cedo, sai 6 horas da manhã para trabalhar, aí ia para a faculdade, falou, vou dar uma dormidinha e tal. Eu falei, beleza. Aí fiquei com ele a parte da tarde toda. Aí ele foi conhecendo a casa, o espaço, eu fui andando com ele pela casa, né? Para ele entender o espaço que ele tinha e tal. Deu algumas tropeçadas nos obstáculos, mas isso é natural, né? Ele não conhece o ambiente ainda. Mas ele foi à vontade, já procurou água, sabe onde tem água, já achou os biscoitinhos, já comeu também. E é legal porque vocês já tiveram um animal cego, né? Nós tivemos o Pierre em 2006, 2007 mais ou menos. A minha esposa, por azar, atropelou um cachorrinho no meio do lixo, que ela não sabia que estava no meio do lixo, é um pincher muito pequeno, né? E aí ela percebeu que tinha atropelado, parou, e esse atropelamento fez a amputação de uma patinha dele. E aí ganhamos mais um filho, né? Eu estava embarcado, eu trabalhava na Petrobras, né, embarcado na plataforma, e eu não conhecia ela, só mandou a foto, ó, nosso filho nasceu. Aí tá bom, eu vim conhecer ele 10 dias depois, que eu estava embarcado, né, desembarquei depois de 10 dias, aí vim conhecer, mas ela foi tratando ele, levou pro veterinário, deu toda assistência e tal, e aí virou mais um filho.
Aí ficou com a gente. O Fabrício era pequeno, o Fabrício tinha 6 anos, 7 anos. E aí o Fabrício era muito agarrado com ele, muito. Nossa, o Fabrício era doido por ele. E agora apareceu o Enzo. Agora apareceu o Enzo. E por incrível que Revivendo a pareça, história. O Enzo tem um amigo surreal, que é um passarinho, que fica solto aqui no apartamento, um sanhaço, que fica solto no apartamento e que também tem uma história linda. Queria que você contasse a história dele. A história dele foi que a gente estava na chácara conversando com um caseiro, e aí nós percebemos um passarinho subindo e descendo da árvore. E aí o caseiro observou que tinha um filhote no chão, perto do formigueiro. Aí nós pegamos ele para ele não morrer. E trouxemos para casa. Ele tinha um berne enorme na cabeça, tiramos, curamos ele e tal, e foi dando comidinha para ele. Deu uma banana raspada, com maçã raspada, e ele foi comendo. Aí nas lojas de avicultura a gente foi e nós fomos informados que tinha um preparadinho para passarinho, né? Misturar com a água, vira uma papinha e ele vai comendo. E ele come até hoje essa papinha. Ele come as frutas que ele gosta e come a papinha. O importante é que vocês tentaram devolver ele para a natureza, né? Como é que foi depois isso? que ele já estava recuperado, que ele veio sem pena nenhuma, ele veio todo peladinho, todo sem nada, só parecia o biquinho e uma boca enorme para comer. Quanto tempo? Isso já vai para 8 anos, agora em fevereiro tem 8 anos. Aí nós tinha uma gaiola de que a lateral era de acrílico. Aí eu coloquei em cima do tronco da árvore e abri a gaiola para ele ir embora. Só que ele voou para dentro do meu carro, que estava estacionado. Aí eu peguei ele, coloquei na minha cabeça e comecei a andar por volta da chácara, que eu ainda pensei, pô, ele vai se engraçar com as frutas e vai embora, né? Não, ele voltou para dentro da casa, aí não foi mais embora. Mas ele fica livre, na casa da minha sogra, ele passa pela área da piscina, volta, só que lá tem gato, né? Então eu tinha que ir mais esperto por causa dos gatos. Aí a gaiola para ele é a segurança dele. Aqui em casa não, aqui em casa ele fica livre. A gente só prende ele quando a gente sai. Ah, vamos sair, a gente prende ele. Fora isso, ele fica solto o tempo todo. E o Kiki é o estímulo do Enzo, porque toda vez que o Kiki começa a piar, o Enzo já sai correndo atrás. Ele estava em pezinho aqui ontem, ele ficou assim, em pezinho, 2 patinhas, porque o passarinho estava aqui piando, ele queria pegar de qualquer jeito. Ele segue o som, né? Segue o som. Então é uma história, gente, que a gente queria contar para vocês, uma história para a gente terminar esse programa e é uma mensagem que a gente sempre quer deixar de esperança. A gente costuma ver nas redes sociais, até nos noticiários da televisão, coisas muito tristes, né? A gente está vendo agora o que está acontecendo com Petrópolis. Esse programa está indo para o ar agora, vocês estão assistindo, mas eu já estou em Petrópolis nesse momento, né? Nós fomos para Petrópolis na quarta-feira. E nesse momento estamos em Petrópolis porque nós estamos ajudando, tentando resgatar alguns animais que já estão num abrigo, que sejam mais debilitados, mais velhinhos, mais cegos, que tenham mais dificuldade de adaptação nesses abrigos emergenciais. E depois a gente vai contar para vocês também como foi essa nossa ida agora em Petrópolis. Mas eu quero deixar essa mensagem de esperança para vocês. O Enzo foi adotado por essa família maravilhosa que, com o maior prazer, nos cedeu o espaço de vir aqui na casa deles em reforma. E a gente só quer dizer que acreditem que existem muito mais pessoas como o Valdir e a Adriana do que pessoas que fazem maldade. É que a maldade é da notícia. Né, o negativismo da notícia, as críticas em redes sociais, quando alguém fala mal de alguém, as pessoas não sabem nem quem é, mas vão lá e curtem. Vão lá e curtem. Quando a gente conta uma história boa, não tem nem metade das curtidas negativas. E a nossa pequena colaboração é reverter isso, né? É ignorar essas coisas negativas, ignorar essas pessoas viciadas em negativismo e contar histórias legais para vocês. Eu acho que estou sendo repetitiva de dizer que o que eu desejo para vocês, né? Muitas bênçãos, muita saúde, que o Enzo veio somar na família de vocês, mais saúde, mais alegria. Não é a primeira vez que vocês fazem esse tipo de resgate. Está aí a história da Kiki, a história do cachorrinho que já faleceu por problema cardíaco e tem um outro cachorrinho aqui que a gente não vai mostrar porque ele tem problemas comportamentais, é muito assustado. O Harry, que hoje se chama Nico.
O Harry foi adotado na Codevida, e já com problemas, há 4 anos atrás, já com problemas comportamentais. Ele tem pânico, né? Ele está aqui há 4 anos e eles aceitam o Harry como ele é, o Nico. Ele melhorou bastante. Já melhorou bastante. Hoje, se ele tiver que passar aqui na passagem da porta, se eu não olhar para ele, eu consigo passar, ele passa do meu lado. Né? Mas eu não posso olhar para ele. Se eu olhar, ele volta. É o problema, ele tem problema com a figura masculina, vocês podem imaginar o trauma que esses animais sofrem. Né? Mas é isso, gente, é só coisa boa, um fim de semana maravilhoso para vocês e fiquem com as imagens de quem realmente interessa, que é o Enzo, o Kiki e o Nico. A gente não vai poder mostrar, a gente vai tentar só mandar foto dele para vocês, tá bom? Até a semana que vem.